Vamos aprender na prática como que é o procedimento de cálculo do valor do imposto de renda e como que é o procedimento de pagamento dele? Eu sou a Carol, consultora aqui do canal, e esta é a segunda parte de um conteúdo onde eu explico sobre a temática do imposto de renda da pessoa física. No primeiro vídeo eu expliquei o que é o imposto de renda e quais são as pessoas que estão obrigadas a pagá-lo. Aqui nesta segunda parte eu trago um exemplo prático para você aprender como é realizado o cálculo para chegar aí no valor devido do imposto e explico como que esse valor chega aí até os cofres públicos. Então, vamos lá! Neste vídeo eu vou trazer um exemplo de uma situação que pode ser aplicada a grande parte das rendas recebidas pela população. Este exemplo ele vai se aplicar para as rendas recebidas por pessoas físicas por meio aí do trabalho assalariado ou não assalariado e pode se aplicar também para os recebimentos de aluguéis. A tabela do imposto de renda usada para essas pessoas físicas que recebem renda do trabalho assalariado, não assalariado e do aluguel de imóveis é a tabela progressiva do imposto de renda, que possui alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%. Eu vou colocar a tabela aqui para vocês acompanharem como é realizado esse cálculo. Observe que, para as pessoas que recebem até R$ 1.903,98 no mês, não há incidência do imposto de renda. Agora, para quem recebe acima desse valor, já há incidência do imposto de renda. Mas, a parte da renda até R$ 1.903,98 vai continuar sendo isenta. O imposto vai incidir somente sobre a diferença desse valor isento até o valor total recebido. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Caso o salário de um trabalhador fosse R$ 2.500 no mês, já teria que pagar o imposto de renda de acordo com a nossa tabela na alíquota de 7,5%. Mas esse percentual de 7,5% não seria aplicado sobre os R$ 2.500, mas sim somente sobre a diferença entre os R$ 1.903,99 até R$ 2.500. Ou seja, o cálculo seria o seguinte: R$ 2.500 menos R$ 1.903,99 igual a R$ 596,01. Esse seria o valor sobre o qual se incide o 7,5% do imposto de renda. Nessa situação, o imposto de renda a pagar seria no valor de R$ 44,70. Para chegar nesse valor, basta pegar os 596,01 e multiplicar por 7,5%, que é a alíquota do imposto de renda dessa faixa para esse trabalhador. Em uma conta simples, seria o mesmo que pegar os 596,1 e multiplicar por 0,075. Essa é a forma mais simplificada de demonstrar o cálculo. Uma informação importante é que existem alguns gastos que podemos descontar desse valor de R$ 2.500 quando realizamos todo esse cálculo, diminuindo assim a base de cálculo do imposto. Como, por exemplo, aqueles valores que temos descontando de dependentes do INSS, que é o valor aí da contribuição para a nossa aposentadoria. E como consequência da utilização dessas deduções legais, podemos ter um imposto a pagar menor ainda. Mas essas deduções elas vão ser particulares aí de pessoa para pessoa, cada um possui seus gastos. Mas fique ligado, porque essas deduções legais são formas de diminuir a base de cálculo do imposto e logo pagar-se menos imposto. Voltando aqui, nessa situação do nosso exemplo, chegamos a um valor do imposto a pagar de R$ 44,70, certo? Bom, mas aí você deve estar se fazendo a seguinte pergunta. Nesse caso, como esse valor de R$ 44,70 do imposto chega aí até o governo, aos cofres públicos? Nessa situação, se esse trabalhador possui vínculo empregatício com uma pessoa jurídica ou até mesmo com uma outra pessoa física, essa pessoa jurídica ou física já vai descontar o valor do IR do pagamento mensal e repassar para o governo, pagando aí um boleto chamado de DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Mas, só para ficar claro, a pessoa jurídica ou física para quem esse trabalhador está prestando serviços só faz essa ponte entre o trabalhador e os cofres públicos, descontando o valor do imposto devido antes mesmo do pagamento do salário mensal. Assim, essa obrigação de fazer o repasse não fica a cargo do trabalhador,
mas sim a cargo da pessoa para quem ele está prestando o serviço. Agora, essa situação é para aquele trabalhador assalariado. E o não assalariado, os autônomos e profissionais liberais, que também recebem renda no seu CPF. Nesse caso, se o serviço é prestado de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, também vai ser a pessoa jurídica responsável pelo pagamento desse imposto antes de passar o valor do serviço prestado para o trabalhador. Mas, caso o serviço seja prestado de uma pessoa física para outra pessoa física, aí aqui, quem prestou o serviço precisa fazer o cálculo do imposto mensalmente, como expliquei aqui no vídeo, ir até o site da Receita Federal, emitir o boleto, o DARF do imposto devido e efetuar o pagamento. E essa mesma situação, ela se aplica aí àquelas rendas de aluguéis recebidos de uma pessoa física. O assunto ficou claro para você? Eu sei que o nosso arcabouço de leis é bem complexo mesmo. Existem regras gerais e existem as exceções. Com o tempo eu vou trazendo aqui essas exceções dos diversos casos possíveis para ajudar você a entender o que é o imposto de renda, quando deve pagar e não ter problemas com o pagamento do imposto de renda. Agora, para finalizar, tem uma outra informação que você precisa saber. Essa obrigação de pagar o imposto de renda é mensal e não se confunde com a obrigação de entregar a declaração anual do imposto de renda da pessoa física, que, como o próprio nome diz, é uma obrigação anual, onde, entre outras informações, a pessoa física vai relacionar o valor das rendas e proventos recebidos aí no ano anterior, juntamente com o valor do imposto de renda pago. É como se fosse aí uma forma de prestar contas, sabe? E se você quiser saber se precisa ou não entregar essa declaração do imposto de renda anual, acompanhe os próximos episódios se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo sobre o imposto de renda da pessoa física, a declaração anual do imposto de renda da pessoa física, tributação da renda fixa, renda variável e outras temáticas relacionadas a esses papos. Ficou mais informado nesse vídeo? Então dá um joinha aqui embaixo e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ajudar a sanar as dúvidas relacionadas a essas temáticas. Acompanhe o Papo de Feras nas redes sociais. Esse papo é para você.